Eu discernir o que está dentro de mim e eu escolher conscientemente. Isso é bom para mim, fica. Isso não é bom para mim, sai. Então, mágoas. Então, tem gente que passa, gente, 50, 60, 70 anos magoado com alguém. Porque nunca parou para pensar, simplesmente está vivendo aquela mágoa. Então, tem uma hora que a gente tem que chegar e falar o seguinte: não, peraí, vivi a mágoa, não vou renegar aquilo que eu falei, a gente precisa viver, mas chega, dou um ponto, agora eu não quero mais, eu vou tirar isso de dentro de mim. Entrega para Deus, entrega para os orixás, um santo da sua preferência, uma santa, né, quem tem as suas devoções. Gente, não importa, a lei é uma só, né, e o plano espiritual é um só. Cada um vai buscar a sua melhor forma, mas a gente precisa fazer essa escolha consciente e dar um limite para essas coisas que nos atrapalham na caminhada. Falando de forma bem prática agora sobre as nossas emoções. Gente, imagine todos vocês aqui, vocês entrando no órgão público. Vocês estão com um problema muito sério. Cadê a madrinha? Oh, meu Deus, a madrinha está aí. Cadê a madrinha? Está lá fora. A madrinha, ela estava resolvendo negócio do posto de renda, sabe? Só dor de cabeça. Então, assim, imagina você entrando num órgão público, você tem que resolver uma conta, uma multa que estão te cobrando e você não sabe de onde vem, não importa. Licenciamento de carro, às vezes um alvará de uma loja. Vamos fazer dois cenários aqui. O primeiro cenário é um cenário negativo, da gente totalmente desequilibrado emocionalmente. Imagine você entrando no órgão público para resolver uma situação. Se imagine entrando lá nervoso ou nervosa, ansioso, ansiosa, impaciente, cheio de reclamação, você já chega brigando no órgão, reclamando, falando alto, sabe, aquele, já criando aquele mal-estar, aquele de mal que todo mundo te olha assim, é você, tá ali super descontrolado, desequilibrado ali, gritando, inclusive brigando, já briga logo com segurança na... Pô, coitado, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas já briga para pegar a senha, cadê a senha, que a senha não presta, aperta lá o negócio, já briga, aquele negócio. Imagina você entrando assim no órgão, tá? Aí os atendentes te viram. Qual é o julgamento que os atendentes vão fazer? Deus me livre dessa criatura chegar aqui na minha mesa. Olha a energia que já gerou. Aí eu te pergunto, esse atendente está preocupado em resolver o seu problema ou de se livrar de você? A gente já coloca o atendente numa situação de nervosismo tão grande que até o que ele faz todo dia ele esquece. Ele esquece, aí já começa a dar orientação errada. Porque, gente, essa energia do descontentamento, da raiva, da revolta, é muito mais fácil de pegar nos outros do que as energias da alegria. É muito estranho isso, né? Não deveria, mas é. Então, nessa hora, o que eu estou querendo dizer? O que vai acontecer? Você vai ser ignorado, porque todo mundo vai ter medo de chegar perto de você. Então vai se falando, atende pela não, eu não, atende você não, eu de jeito nenhum. Ao contrário, se fosse um outro cenário que a gente vai falar já já. Então, gente, a gente começa a fechar todos os canais de fruição da resolução que a gente foi buscar. Aí eu pergunto, a gente está sendo inteligente? Não está. Então a gente quer resolver a coisa com a maior brevidade possível, a gente quer resolver. Geralmente a gente sai de lá com muito mais problema, porque alguém vai vir bater boca com a gente, o atendente já vai atender mal, porque às vezes a gente sendo educado, a gente já é mal atendido. Mas é igual eu falei, a gente mantém o nosso centramento. Deixa cada um resolver os problemas das suas emoções. Mas olha só, a gente vai ser ignorado, a gente vai ser maltratado, a gente vai ser mandado de volta sem resolver. A gente está lá com o formulário e o formulário está certinho. O atendente vai falar, não, mas cadê o outro formulário? Não, mas lá no site está falando que esse formulário, o atendente vai falar, não, mas tem o formulário KYZ, você não trouxe. Não, eu olhei lá, li todo, nossa senhora não leu, não, você volta lá e no outro dia você vem. Gente, geralmente é assim, essa energia da briga, sabe, parece que começa tudo fechado. E aí, ou seja, a gente sai de lá com a pendência, sem resolver, com inimizade, e digo mais, se você voltar lá naquele órgão depois de 10 anos, vão ou não vão lembrar de você? 10 anos, quando você entrar, todo mundo fala, Ave Maria, ou no banheiro, e vai continuar sem resolver o problema. Agora vamos pegar aqui o outro ponto, outro cenário. Se imagine entrando lá nesse órgão público, com tranquilidade, com altivez, com a boa postura, educadamente. Por que eu falo com altivez? Porque a gente também tem que passar uma mensagem para os atendentes que eu não sou bobo não. Vocês não vão me engabelar não. Me respeite, que eu também te respeito. Então a gente entra também consciente do que a gente vem fazer.
Porque às vezes a gente é maltratado até quando a gente tenta ser bonzinho, né? Você entrando no controle das suas emoções, utilizando a necessária paciência. Olha que importante, eu botei aqui em caixa alta. Voz firme, nem gaguejando, nem falando, e nem também vociferando. Então, voz firme é suficiente. Voz firme e compassada, sem pressa demais, porque eles também estão na pressa ali. Aí eu pergunto, quais os resultados prováveis? Você chegando lá com essa energia. Vamos ler aqui. Ser notado positivamente, ser bem tratado, ser bem orientado. Na hora dessa, o atendente vai falar bem assim, coleguinha, você atende aquela pessoa doida lá, eu vou atender esse aqui. Aí senta, bom dia, não sei o que, leva um bombonzinho, não sei nem se pode, porque às vezes acha que está envenenado, enfim. Mas leva um bombonzinho. Gente, a gente tem que ser muito sábio, sabe? Quem não gostaria, se eu estivesse do lado de cá do balcão e uma pessoa chegasse me tratando bem, me chamando pelo meu nome, eu ia gostar. Eu ia dar mais atenção para essa pessoa. Do contrário, a gente já se fecha, o coração fecha aqui, gente, é o cardíaco. A gente fecha na hora. Então a gente ia fazer as perguntas corretas e ia receber as respostas corretas. E a pessoa também ia nos fazer as perguntas corretas e a gente ia dar as respostas, porque ia estar tudo em harmonia. Isso é uma coisa bem básica que a gente não consegue fazer no dia a dia, né? Até no posto de gasolina abastecer a gente já chega nervoso, porque eu quero chegar rápido. Eu entrei aqui, o carro entrou, acabou, né? A minha vontade é de bater no carro, jogar, brigar. Não, é assim, parece que a gente está procurando problema e não solução para os problemas, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21, gente. Às vezes a gente traz assim uns textos assim, falando dos escritos sagrados, né? A gente tem muita sabedoria nos escritos sagrados. Percebo que quando Jesus falou isso, quiseram armar uma arapuca para Jesus, né? Porque as pessoas não queriam pagar os impostos para César, que era o rei lá na época. Então o que eles falaram? Vamos falar com Jesus, que Jesus vai falar que a gente tem que viver só com a espiritualidade, a gente não tem que cumprir com os nossos deveres materiais. Então eles foram fazer esse jogadinho com Jesus. Jesus, a gente tem que ficar pagando esse tanto de imposto para César. E aí Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o que Jesus quis dizer isso? Além de que a gente cumprir com os nossos deveres materiais, os nossos deveres espirituais, outro lado também, gente, a gente dá o valor certo para cada coisa da nossa vida. A gente priorizar o que realmente é prioridade. Então a gente começa a viver melhor quando a gente dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando a gente dá ao outro o que é do outro. Quando a gente fica para nós o que é nosso. Quando a gente dá para o nosso espírito o que é do nosso espírito, gente. E que a gente dá para o nosso corpo o que é do nosso corpo. Mas não só para o corpo e não só para o espírito. Só para o espírito o fanatismo. Só para o corpo o materialismo. Então tem que ter esse equilíbrio aí. Isso nos ajuda a equilibrar as nossas emoções também no dia a dia. Caminho sem volta, gente. Ficar tentando controlar todas as circunstâncias da vida e tudo ao meu redor. Principalmente quando eu tento controlar as pessoas. Gente, tá difícil da gente se controlar. Querer controlar o outro, gente, não pode. Aí é demais. Então a gente querer ser dono do prazer do outro. A gente querer ser dono do que o outro pensa, de como o outro vive. Isso é um tiro no pé. Isso não vai ser bom para a gente, nem vai ser bom para os outros. E para isso, a bichinha está nervosa, né? Gente, trabalha a paciência, trabalha as emoções. A gente está aqui para exercitar isso aí, né? Mas a gente tem que aprender mesmo a focar. Precisamos aprender a digerir melhor as situações difíceis. Gente, é igual quando a gente come. Se o nosso estômago não estiver bem, a gente não vai digerir. A gente vai ter fraqueza, a gente vai ter enfermidade, a gente não vai estar nutrido, a gente não vai se saciar, vai estar sempre com mal-estar, a gente come e não está bom, a gente não come e está pior ainda. Então assim, a gente tem que analisar também que o nosso corpo emocional, a gente precisa, com o nosso campo mental e corpo emocional, aprender a digerir as situações da vida. Porque senão, intoxica, porque senão, enfim, a gente vai ter desconfortos no campo emocional. Do mesmo jeito que quando a comida não digere bem, a gente tem desconforto. Então assim, a gente precisa olhar para as coisas com muita sabedoria.
é aprender a digerir melhor as situações difíceis para que a gente precise experienciar, isso vale a pena. A partir do momento que eu vivencio uma situação difícil, eu não consigo digerir, sorver o aprendizado dela, tomar consciência, eu vou ter que passar por ela de novo. E qual é a nossa tendência? A partir do momento que eu não aprendi a lidar com uma coisa, quando ela vem, eu tenho mais dificuldade ainda. Quando vem a terceira vez, eu já não estou suportando de novo essa mesma situação. Então, gente, a gente tem que parar e falar o seguinte: não, peraí, eu preciso digerir. E aí é a parte da razão. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por que eu estou assim? O que eu estou sentindo está equilibrado assim com o necessário para experienciar? Porque às vezes é uma besteirinha, eu sinto uma raiva. É por isso que a gente vê, né, gente? Por que tem tanta gente matando por nada? Gente, uma besteira. Às vezes uma fechada no trânsito, isso não é tão besta assim, mas comparando para tirar a vida de alguém é muito besta. Cortou uma fila, já briga, né, ali, burro, soco. Então você começa a analisar: não, peraí, o que eu estou sentindo está desproporcional pela experiência que eu estou passando. A minha reação, ela está absurda por uma coisa tão boba. Alguém furou uma fila, né? Enfim, uma discussão. Então assim, a gente está oscilando, gente, dos extremos muito rapidamente. E nessa hora, sabe aquela frase, perdi a cabeça? Isso é literalmente, gente, perder a cabeça. Qual é o propósito da cabeça? Fazer pensar, raciocinar, tomar a decisão correta, fazer a escolha correta, a melhor escolha, a escolha acertada. A partir do momento que eu falo, eu perdi a cabeça, literalmente eu abri mão de todas as minhas forças, de ter autodomínio ou até um mínimo controle sobre a situação. Eu simplesmente deixei que a situação controlasse a minha vida. E isso não dá bom. Emoção tem um componente sentimental, mas também um componente, gente, que é alquímico, que é químico. O que é importante a gente ter? Principalmente quando a gente vive sentindo esses sentimentos ruins muito tempo. Gente, cada sentimento ruim que a gente sente, as nossas glândulas soltam uma bomba de hormônio dentro da gente. E é isso que nos adoece. Aí o estômago começa a descompensar, aí o fígado começa a descompensar, porque ele não está conseguindo filtrar toda a toxicidade, que ela não é só química, ela também é emocional. Então as nossas glândulas estão segregando o tempo inteiro os hormônios. Quando tem o hormônio do bem-estar, é maravilhoso. Quando tem os sentimentos, as sensações ruins, vem os hormônios que não são tão bons assim, que dá ansiedade, aflição. Aí eu falo: ora, o que a gente está fazendo com o nosso corpo? Bombardeando ele com essa quantidade de hormônios, que se for um pouquinho, é bom. Tem uma pesquisa científica, gente, que é comprovado, tá? Que um pouquinho de estresse é saudável. Então a gente ter esse sentimento de tristeza, raiva, até uma mágoa, é até saudável. Solta as bombas de hormônio no corpo, a gente desperta, mas para a gente movimentar para resolver. E aí eu não posso continuar vivendo. Então esse pouquinho de estresse, ele é bom. Agora o estresse todo dia, cada vez mais, o que acontece? Enfermidade, doença. Então, gente, essas bombas de hormônio vêm nos fazer sentir mal exatamente para que a gente não tome gosto pelo que nos faz mal. Mas a gente continua sem cuidar dessas coisas para... Cuidar não, né? Cuidar das coisas boas para deixar essas coisas ruins passarem. Para a gente encerrar aqui, gente, finalizando. A grande diferença entre dominar as emoções e ter autodomínio. Dominar as emoções, quem consegue dominar a emoção já é bom. Mas a questão não é dominar a emoção, é o autodomínio. É isso que a gente precisa trabalhar. Vamos ver a diferença, gente. Controlar as emoções é controlar algo que não sou eu. Que não sou eu. Porque assim, as minhas emoções não sou eu. A gente tem que ter essa consciência. A gente acha que a gente é as nossas emoções. Nós não somos. As emoções são nossas. Então são percepções do mundo, são formas como eu lido com o mundo, como eu enxergo o mundo. Não sou eu. Isso a gente tem que ter muito claro. Então controlar as emoções é controlar algo que não sou eu. Ter autodomínio é colocar foco em mim e tirá-los das emoções. Então é o que eu falo para vocês, gente. Se a gente está triste, não tem como a gente anular a tristeza. Nenhum ser humano faz isso. A gente sente a tristeza, mas não deixa a tristeza nos comandar. Isso é a diferença. Eu querer controlar a tristeza não tem como. Eu preciso aprender a sentir ela, a lidar com ela, a entender e depois deixar ela passar. Porque tudo passa. Tudo passa. Então, gente, o autodomínio é isso. Não é que quando eu tiver autodomínio, eu não sinto mais tristeza. Isso não existe. A gente sente, só que a gente está no nosso centramento, a gente está no controle nosso.
e não das emoções. A gente se controla. O que é nos controlar? Controlar a nossa reação. Até que daqui a pouco a gente não vai reagir mais. A gente vai só agir. Controlar dá um sentido exterior. O que é controlado, gente, não tem como ser totalmente controlado ou controlado a todo tempo. Eu posso até controlar a tristeza um pouquinho, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco vem outra. Mas quando eu tenho um autodomínio de mim, podem vir situações tristes que eu vou estar no meu centramento. E aí eu vou ter esse autodomínio. Autodomínio traz um sentido de exercitar o poder de quem somos. Aí é realmente quem somos. E exercitar o poder do que nós temos ao nosso dispor, os nossos instrumentos. O que a gente tem? A nossa mente, a nossa razão, nossos sentimentos, as nossas emoções. Então essas coisas são nossas, a gente tem que usar essas coisas a nosso favor. Isso é o autodomínio. E gente, é um exercício. Não tem como a gente superar isso se a gente não exercitar no dia a dia. Meus irmãos, então isso era um pouquinho do que a gente queria falar. Espero que tenha trazido algumas respostas, algumas reflexões que ajudem com o aconselhamento quem for passar por consulta. Então, autodomínio, lidando melhor com as emoções. A gente precisa viver as emoções, sentir as emoções, deixar elas cumprir os ciclos dela, para depois a gente também continuar caminhando na nossa vida aí. Saravá, chefe. Peço que continue aí em silêncio, nós vamos